Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia. Estamos já no mês de julho. Que Deus abençoe o mês de julho, que seja um mês onde as bênçãos de Deus possam estar sobre a sua vida. Meu ouvinte, há uma canção que diz assim: há momentos que Deus se cala. E eu quero ler um texto para você que está em segundo livro de Samuel, capítulo 12, o verso 20, que diz assim: Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou a roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Meu ouvinte, esse texto, ele tem todo um contexto onde Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um rei muito conhecido no Antigo Testamento, reinou cerca de 40 anos sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Davi, ele cometeu um grave pecado, e desse grave pecado de adultério, então foi concebido uma criança, um filho. E Natã revelou o pecado de Davi e disse que Deus ia perdoar o pecado de Davi, porém, aquela criança não iria sobreviver, porque era um fruto de um relacionamento de desobediência a Deus. E Davi, diante daquela palavra do profeta Natã, mesmo assim, Davi, ele ficou por uma semana na presença de Deus, orando, jejuando, mas aquela criança realmente, ela não sobreviveu. E o texto que nós lemos então, depois que essa criança partiu, Davi se levanta, vai ao templo, adora a Deus e volta à vida normal dele. O que isso nos ensina? Que nós não podemos desistir nunca da presença de Deus. Davi, mesmo sabendo que o profeta Natã disse que aquela criança não iria sobreviver, mas mesmo assim, Davi foi à presença de Deus durante uma semana, jejuando e buscando a Deus. E depois que a criança partiu, então ele se levanta, ele vai ao templo, ele vai adorar a Deus, ele volta às suas atividades, ele vai ao palácio, ele vai se alimentar. Ele estava em jejum há 7 dias. O que nós podemos tirar dessa mensagem é que, mesmo aqueles momentos que nós achamos que Deus se cala, não trazendo uma resposta, nós precisamos continuar firme no nosso propósito de amar a Deus, de falar com Deus, de seguir a Deus e jamais abandonar o nosso Deus. Ele sempre vai estar atento e Ele sempre vai trazer as respostas das nossas orações. Seja uma resposta favorável da forma que nós queremos, ou seja uma resposta da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja. Assim foi com Davi. A resposta foi da forma que Deus desejou, da forma que Deus quis. Mas isso não impediu Davi de continuar
firme no propósito de amar a Deus. Deus perdoou o pecado que Davi cometeu, mas Deus não poupou aquela criança, permitindo que ela pudesse viver. Deus é Deus, Deus faz aquilo que Ele quer. Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade. Muitas das vezes Ele vai fazer a nossa vontade, mas não é porque Ele é obrigado a fazer a nossa vontade. E olha a oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, no céu, na terra. Meu ouvinte, que você possa compreender que nem sempre a nossa vontade vai ser a vontade de Deus. Ele sabe por qual propósito Ele está nos trazendo uma resposta desejável ou uma resposta que para nós não seria desejável. Deus te abençoe, confia em Deus, não desista de buscá-lo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da sua vida. E aceite sempre a resposta de Deus para a sua vida e faça como Davi. Foi ao templo adorar a Deus, buscar a Deus, voltou às suas atividades normais, porque ele, apesar de tudo, confiava em Deus. Tinha Deus como o seu Deus verdadeiro, o seu Deus que pode todas as coisas, que podia todas as coisas. E esse Deus não mudou, ele continua sendo Deus. Ele pode todas as coisas. Se você está vivendo um momento que acha que Deus se esqueceu de você, que Deus se calou em relação àquilo que você tem buscado, continue crendo, continue confiando em Deus. Ele fará segundo a vontade dele na sua vida. Senhor Deus e Pai, abençoe esse dia, abençoe esse mês de julho que está iniciando. Abençoe esse ouvinte. Se tem alguém buscando algo no Senhor e ainda não obteve a resposta desejada, que esse ouvinte possa confiar em Deus. As respostas vêm do Senhor e as respostas é segundo a vontade do Senhor. Que todos possam compreender que o Senhor sempre tem a melhor resposta para as nossas orações, para as nossas buscas diante da Tua presença. E que a resposta do Senhor a cada um de nós não seja motivo de desânimo quando essa resposta não vir da forma que nós queremos, da forma que nós pedimos. Em nome de Jesus, abençoe esse dia e todos que vão ouvir essa mensagem, dando a cada um força para buscar a Deus, mesmo diante das lutas mais difíceis que cada um venha a enfrentar. Em nome de Jesus nós oramos nessa manhã, amém? Glórias a Deus. Meu ouvinte, Deus abençoe sua vida, um ótimo dia, uma ótima semana e um mês de julho abençoado por Deus. Esse é o nosso desejo. Deus te abençoe.